Antes de eu passar para o Gustavo Batista, porque o próximo passo de todo esse processo, já temos o pedido de prisão, já temos a identificação de que no local aconteceu o crime, e agora é a questão do corpo. Ô Rê, solta para mim a imagem que eu tenho lá de Miguelópolis, porque a polícia teve informações, inclusive, de que o corpo teria sido desovado lá em Miguelópolis, no Rio Grande. O que é importante a gente dividir isso com vocês? Isso é um próximo passo que a polícia deve fazer. Buscar o corpo, isso, essa imagem aí. Pode colocar até em tela cheia se vocês quiserem. Você vê que é um local difícil, porque a informação da polícia é que Marlon teria um rancho, um espaço, um local naquela região, e ali teria sido desovado, então, o corpo do Nelson. Só que para isso acontecer, você vê que é uma área extensa, você vê que já faz dias em que o Nelson desapareceu. O Nelson foi colocado num saco plástico, não se sabe se com peso para ele afundar, não se sabe em que circunstância isso aconteceu. E isso que a polícia agora precisa desvendar no próximo passo. Para isso, precisa da prisão dos envolvidos, do Marlon, do Tadeu e mais de uma terceira pessoa. E aí que eu viro o sinal agora para o nosso repórter Gustavo Batista, direto de Cravinhos, que tem mais informações para a gente. Por quê? Se a justiça decretou a prisão, Gustavo, é importante a gente falar sobre isso. A polícia já sabe que o crime aconteceu na empresa. A polícia já tem informação que o corpo pode ter sido desovado em Miguelópolis. A prisão deles já foi decretada. Os advogados estão cientes. A pergunta é, eles já foram presos, eles se entregaram ou os advogados continuam a negociação com a polícia? Pagliani, os advogados continuam negociando com a polícia. Inclusive, agora há pouco, esteve aqui na delegacia de Cravinhos o advogado Renato Savério, que representa o Tadeu, que confessou aí, né, foi importante para desvendar todo este crime. Ele veio até aqui tentar conversar com o delegado da cidade não estava aqui. E o que ele quer? Ele quer que tenha um relaxamento por parte da polícia e também da justiça em relação a esta prisão aí temporária do cliente dele, o Tadeu. Ele veio até aqui, né, para apresentar aí vários indícios, né, para que a polícia relaxe a prisão do cliente dele. A gente conversou, logo que ele chegou aqui na delegacia, a gente vai ver a entrevista agora. Os dados principais que ele apresentou, eu preciso ainda ver na parte do depoimento dele, mas o fato de ter acontecido esse suposto homicídio dentro da empresa, o que levou os policiais ontem a irem até o local e fazer o exame do luminol, o fato dele se apresentar como motorista do veículo, o fato dele indicar aonde supostamente esse corpo teria sido jogado. Então são vários fatos aí que ele ajudou a elucidar. A polícia já tinha essa informação, mas ele veio e confirmou essa informação. Através do Tadeu, então, vai ser possível identificar exatamente onde está o corpo do Nelson? Provavelmente sim, eu não tenho essa informação ainda, mas o principal fato do Tadeu ter se apresentado e uma possível reconstituição do local do crime, isso aí pra gente já representa uma necessidade da justiça que precisa do Tadeu para elucidar o mais rápido possível esse possível homicídio, porque nós não temos corpo ainda. Então, para que haja uma comprovação do homicídio, é necessário que tenha o corpo. Explica pra gente como que teria acontecido, né, o crime lá. Ele teria teria só ouvido o disparo, como que foi, como que o cliente do senhor, o Tadeu, ele presenciou o crime? Ele me disse que teria ouvido o disparo, e aí ele se deparou com o corpo do senhor Nelson caído ao solo, que ele não participou efetivamente do crime, ele só teria participado na parte de embalar o corpo, de colocar um pano no corpo que teria sido pedido por essa outra pessoa que efetuou o disparo. Ele foi coagido? Sim, ele teria sido coagido. Teria sido uma determinada coação porque a outra pessoa estava com uma arma de fogo na mão. Por que ele teria ido para São Paulo? Sim, teria sido uma ameaça à vida dele. Essa outra pessoa solicitou, através de ameaça, que ele fosse levar o carro para São Paulo, enquanto esse executor do crime desovaria o corpo. Então foi por isso que ele foi para São Paulo. Inclusive, ele não foi no local da desova do corpo, porque pelas câmeras e pelo momento do horário, não teria como ele ter ido até Miguelópolis, né, que foi falado, e ter voltado para São Paulo.
E aí o que aconteceu com o advogado Renato Savério? Ele entrou aqui na delegacia, o delegado aqui da cidade não está presente, então ele não conseguiu ainda negociar esse possível relaxamento da prisão temporária do cliente dele, o Tadeu, e ele deixou aqui a delegacia dizendo que vai procurar o delegado da cidade e também o promotor de justiça para tentar esse relaxamento. E ele antecipou, inclusive, que a Polícia Civil estaria neste momento, agora, próximo do meio-dia, indo até a casa do cliente dele, do Tadeu, para fazer a prisão do cliente dele. Mas o advogado, o doutor Renato, já antecipou que o Tadeu não está lá e que ele só vai se entregar para a polícia, só vai se apresentar a partir do momento que acontecer esse relaxamento da prisão dele por parte da Polícia Civil e também, claro, da Justiça. A gente vai ver agora uma outra entrevista que o Renato Savério, advogado, gravou com a gente logo após ele deixar a delegacia. Eu tentei falar com o delegado de polícia, mas ele está em outras diligências pela cidade. Parece que foi encontrado um outro cadáver aqui em Cravinhos e uma pessoa parece que tentou se suicidar. Então não obtive sucesso aqui. O que o senhor vai fazer agora? Vou tentar falar com ele e falar com o promotor de justiça também para a gente possibilitar essa entrega do Tadeu para que ele colabore ainda mais com essas investigações e que para que não tenha esse pedido de prorrogação dessa temporária ou de uma suposta prisão preventiva dele. Se o senhor não conseguir esse relaxamento por parte da polícia, consequentemente da justiça, o Tadeu vai se entregar? Nós vamos estudar essa possibilidade. Por enquanto, ele não vai se entregar e, por orientação minha mesmo, quando for conveniente, ele vai sim comparecer na delegacia e vai auxiliar ainda mais nessas investigações. Em relação ao outro suspeito investigado, o Marlon, que seria o proprietário desta empresa onde o Nelson ele fez a reunião, eu entrei em contato com o Dr. Natan Castelo Branco ontem à noite. Ele disse que muito provavelmente o Marlon iria se apresentar aqui na companhia dele nesta manhã, aqui na delegacia de Cravinhos, mas não se apresentou. Tentamos entrar em contato hoje novamente com o Dr. Castelo Branco e ele não respondeu aí a nossa produção, inclusive em mensagens, e também a nossa produção não conseguiu entrar em contato com ele também por telefone. É bom lembrar aí que o Marlon, a nossa equipe de reportagem, o Ludmila Osório, tentou conversar com o Marlon dos suspeitos deste crime lá no início desse caso, logo após o desaparecimento até então do Nelson. Ele confirmou que o Nelson havia passado pela empresa dele, que fica aqui nas margens da rodovia Anhanguera, em Cravinhos, mas que tinha ido embora rápido porque tinha um compromisso familiar. Até então a polícia não suspeitava então do envolvimento dele no crime, porque há inclusive imagens, inclusive nós vemos aí, que mostram o carro do Nelson passando pela rodovia Anhanguera a 1h20 da tarde do dia 16 de maio, dia do desaparecimento dele. O carro passa então depois pela praça de pedágio de São Simão, depois segue viagem pela praça de pedágio de Santa Rita do Passa Quatro e segue para São Paulo, para dar a impressão de que o Nelson estaria dirigindo o funcionário, Tadeu. Ele teria levado esse carro para a capital, usando inclusive o boné da vítima e abaixando lá o parasol ali para tentar quebrar qualquer tipo de possibilidade de identificação dele. O veículo do Nelson ele foi encontrado abandonado a 2 quarteirões da casa dele, na zona norte de São Paulo. Então, na manhã do dia seguinte, do sábado, dia 16 de maio, dia depois da reunião. O Marlon e o Nelson estariam em processo de finalização de uma sociedade. Essas negociações já duravam 3 meses e o Nelson vinha então para Cravinhos semanalmente para participar de reuniões sobre o negócio, uma distribuidora de suplementos alimentares. Antes dessa reviravolta que aconteceu nesta semana, a esposa do Nelson contou para a nossa produção que o Nelson costumava mandar mensagens sempre que saía dessas reuniões em Cravinhos, mas que dessa vez não mandou mensagem e nem atendeu as ligações, E ele teria dito na manhã do dia 16 que a reunião seria rápida, E aí
Diante disso, ela suspeitou, né? Depois dessa reunião, a empresa chegou a ficar então fechada, né? Para, segundo o funcionário, ser detetizada, mas o que aconteceu na empresa foi então essa tentativa de eliminar essas provas do homicídio que o Pagliani disse agora há pouco. Segundo o delegado responsável pelo caso, o motivo mais provável pela execução seria mesmo esse desacordo comercial envolvendo valores, mas isso, claro, só vai ser comprovado depois no decorrer das investigações. Agora a Polícia Civil busca o corpo, né, do Nelson, né, a arma usada no crime, e também aguarda os suspeitos se apresentarem. Como já dissemos, nenhum dos dois, tanto o Tadeu como também o Marlon, se apresentaram aqui, e nem a mulher, que também teve o pedido de prisão. Essa mulher, que teria o nome de Marcela, seria esposa do Marlon. A gente agora tem uma reportagem com detalhes, né, de tudo o que aconteceu nesta noite aqui na cidade de Cravinhos. A investigação importante, participação inclusive da perícia, da polícia científica aí, para ter certeza que o Nelson foi morto dentro dessa empresa. Vamos ver. A polícia identificou 2 suspeitos, Tadeu e Marlon Couto, dono da empresa. Também foi decretada a prisão temporária de Marcela, mulher de Marlon. Nós não temos dúvidas que o assassinato aconteceu no interior da fábrica, porque há vestígios de sangue revelado através do exame pericial. O chão da empresa foi pintado com tinta epóxi logo depois do crime, o que levantou suspeitas. Mas o luminol revelou os vestígios de sangue, mesmo com a tentativa de camuflagem. Removendo essa parte dessa tinta que estava lá, jogando o luminol na grelha, inclusive chegou a escorrer o luminol com a substância hematóide e foi possível fazer a fotografação. A defesa de Tadeu confirmou que ele esteve na cena do crime e ajudou a esconder o corpo, mas negou que ele tenha atirado. Segundo a versão que foi apresentada pelos policiais civis, é que ele presenciou um suposto homicídio, mas ele não participou da execução, teria participado somente da ocultação do cadáver. Porém, não temos cadáver ainda. O empresário Nelson Francisco Carreira Filho desapareceu no dia 16 de maio, depois de ir à reunião em Cravinhos, no interior de São Paulo. A polícia trabalha com a hipótese de que ele foi morto com um tiro e depois jogado em um rio, na região de Miguelópolis. Tadeu confessou ter levado o carro da vítima até São Paulo. Ele é o homem flagrado por câmeras usando o boné de Nelson na zona norte da capital, onde o veículo foi abandonado, a poucos quilômetros de onde a vítima morava com a família. Pelo que foi apresentado, o Tadeu estaria no carro. Pelo que foi apresentado pela própria versão do Tadeu, ele estaria no carro e ele teria levado o carro para São Paulo. O detalhe do boné foi o que chamou a atenção da família. Foi a filha de Nelson quem identificou o objeto exclusivo do motoclube. Ela viu no celular de uma amiguinha e acho que se tem 10 segundos do vídeo ela já subiu falando: mamãe, é o boné do papai. É o boné do papai na cabeça do rapaz. E o boné estava dentro do carro, é um boné exclusivo do motoclube. O outro suspeito, Marlon, é o dono da empresa onde Nelson participou de diversas reuniões nos últimos meses. Ele alegou estar em viagem de negócios, mas, segundo a defesa, vai se apresentar à polícia. Ele vai se apresentar, independentemente de prisão, porque ele tem todo o interesse em esclarecer os eventos, né? E, enfim, mostrar que ele não tem envolvimento com o caso. No dia do desaparecimento, Nelson chegou a pedir que a esposa lhe enviasse um áudio, dizendo que ele precisava sair cedo da reunião. Foi a última vez que a família teve contato com ele. Na madrugada do dia seguinte, 2 dos suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança chegando ao prédio de Nelson em São Paulo. Segundo a polícia, isso pode ter sido uma tentativa de despistar. Eles falaram muito pouco, porque ficou 2 pessoas aqui, no caso seria, se eu não me engano, a esposa dele e o tio dela. Ficaram aqui aguardando, enquanto o outro rapaz, que é o que estava na parceria com o Nelson, saiu em busca aqui na região pelo carro, por alguma informação do Nelson. A polícia mantém as investigações em sigilo e tenta encontrar o corpo do empresário. A família segue na espera de uma resposta. Ele já havia ido para lá diversas vezes, porque eles estavam fazendo uma parceria. Eu presenciei muitas ligações do meu marido com o rapaz.
E eles sempre dando risada, sempre muito alegre. Então, assim, não havia nenhuma conversa, um tom de voz ríspido. A gente não sabe o que pode ter acontecido.